Oi pessoal, essa é a aula 6 de recursos tecnológicos básicos. O objetivo dessa aula é capacitar uma pessoa que já tem conhecimento de informática, conhecimento básico, para que depois da aula ela conheça quais são os principais recursos tecnológicos, quais são os recursos mais comuns hoje em dia. E para cumprir esse objetivo, vamos falar primeiro de cabos, conexões e conectores, depois vamos falar de equipamentos de vídeo e de áudio ou equipamentos de áudio e vídeo e depois de equipamentos de processamento. Começando então por cabos conectores, quando você compra um smartphone, uma coisa muito comum é você receber o carregador assim, que ele tem uma porta USB fêmea, né? E no cabo você tem uma porta USB macho, né? Que você pluga no carregador, põe na tomada e usa para carregar a bateria do equipamento. Agora, existem vários conectores do tipo USB. E o que é USB? USB significa porta serial universal e é uma interface de comunicação. Então ela estabelece um protocolo para o cabo e para o conector para a troca de dados entre dois equipamentos. Então existem diversos tipos de conectores, né? Esse aqui, do carregador, é igual de notebook, de computador, que é o conector fêmea do tipo A. Mas aqui na imagem existem uma série de conectores, os mais famosos, né? Então aqui o tipo A que nós vimos, do notebook, do computador. Aqui temos o tipo B, muito comum em impressoras. Aqui nós temos o mini tipo B, dos celulares antigos, que ele era mais um trapézio, aqui parecia com um trapézio. E aqui nós temos o padrão usado na maioria dos celulares hoje em dia, que é o micro tipo B. E agora uma novidade, né? Um novo conector, um novo padrão a ser adotado é o tipo C, que possui uma grande conveniência, ele consegue ser plugado de qualquer lado. Então qualquer lado que você plugar é o lado certo, ele tem essa conveniência aí. E existe também um conector da Apple chamado Lightning, que ele funciona para os novos iPhones, iPads, que também já tem essa comodidade de você poder plugar dos dois lados. Além dele ser, e o padrão C também é muito mais otimizado que os anteriores, então ele vai funcionar também numa velocidade mais rápida. E daí nós temos, além desses conectores, a variação de velocidade, né? O USB ele pode ser 2.0 ou 3.0. O 3.0 transfere dados de uma forma mais rápida que o 2.0. E como é que a gente sabe a diferença do USB 2.0, a versão do USB 2.0 ou 3.0? Através da cor, né? A cor azul é 3.0 e a cor preta é 2.0. Então, às vezes, até na pendrive mesmo, se você olhar o conector USB da pendrive, se estiver azul é 3.0, se estiver preto é 2.0. E é comum, hoje em dia, você plugar uma USB, uma pendrive com USB 3.0 no computador e o Windows dá uma mensagem para você, falando que aquele dispositivo pode rodar de forma mais rápida. Por quê? Porque o computador pode possuir tanto porta 2.0 USB quanto 3.0. Então, quando ele detecta que o dispositivo é 3, conectado numa porta 2, ele dá esse tipo de mensagem. E além de todos esses conectores USB carregador, temos também o conector P2, que é o conector de áudio, conector de fone de ouvido, que você coloca no smartphone e o smartphone manda sinal, ou no computador, e o equipamento manda sinal de áudio para o fone de ouvido. Então você realiza uma conexão ali, uma transmissão de dados de áudio, né? Transmissão de áudio. E você também pode usar esse conector P2, essa conexão, para entrada de áudio, como por exemplo um microfone. Você coloca um microfone ali numa placa de som. Você tem ali entradas P2, saídas de áudio, e você tem uma entrada de áudio também com o conector P2. Então, num headphone, que tem o fone junto com o microfone, você pluga os dois cabos com o conector P2. Bom, agora indo para um computador, para um notebook, além de todos esses cabos que a gente falou, cabo USB de dados, cabo P2, você também tem um cabo de vídeo. Então vamos imaginar que a gente quer ligar um notebook, um computador, numa TV. Como é que a gente faz isso? A gente usa um cabo de vídeo, conectando a saída de vídeo do notebook na entrada de vídeo da TV, como HDMI 1, por exemplo. Aqui estão alguns tipos de cabo de vídeo: HDMI, DVI e VGA. O mais comum e prático hoje em dia é o HDMI. Então, nesse caso, se a gente plugasse o cabo HDMI no notebook e na TV, o cabo manda tanto o sinal de áudio quanto o sinal de vídeo também.
Então isso é uma comodidade, porque se você ligasse com cabo DVI ou com cabo VGA, você teria que passar o som de forma independente, ou seja, o cabo de vídeo só mandaria imagem, sem áudio, sem som, e você usaria um cabo P2, por exemplo, para enviar só o áudio do filme ou do conteúdo que você estiver rodando no notebook. E existem também outras diferenças desses conectores aqui, como, por exemplo, o sinal ser digital ou analógico, a resolução que cada um permite, os adaptadores e conversores que você consegue usar entre eles, mas isso vamos falar em outras aulas, aqui eu só estou citando quais são os principais mesmo. Depois desses cabos, temos um cabo de rede, que é aquele cabo normalmente azul, mas que pode ter de outras cores, que tem um conector RJ45. Então você usa esse cabo para conectar seu computador em redes locais de computador ou em rede sem fio. E a maioria das placas de rede, principalmente notebook, mas você também pode comprar à parte, adaptador wireless, né? Adaptador sem fio, para se conectar em outras redes. Então, por exemplo, eu tenho um computador, ele tem uma placa de rede com fio, eu posso também pôr um adaptador wireless sem fio, como esse carinha aqui, daqui é um adaptador sem fio, então ele também entra pela porta USB e permite aí conexão de rede sem fio. E essas conexões, normalmente a gente fala conexão de rede, mas ela pode ser com fio sem fio, que falamos aqui, ou básica ou avançada. Vamos imaginar um exemplo de uma conexão de rede avançada. É uma conexão de hotel, por exemplo. Você entra, a rede é aberta, não necessita senha, e quando você tenta navegar, você cai numa página de acesso, uma página de login, onde você coloca lá seu nome, número do quarto e a senha e consegue entrar. Então isso já seria uma conexão de rede mais avançada, um sistema de rede mais avançado. E outra conexão sem fio é o Bluetooth. Bluetooth também é um aparelho que já vem nativo em smartphones, em mobile em geral, no notebook. No computador também parece uma pendrive, você pode plugar, comprar à parte. E ele serve para conexão entre dois equipamentos de forma sem fio, só que ele não usa nenhum tipo de rede, ele se conecta com radiofrequência, com ondas de rádio entre dois equipamentos diretamente. Então ele não necessita de uma rede Wi-Fi ou uma rede já instalada no local. Na próxima aula também vamos ver um pouquinho mais sobre um novo Bluetooth, o BLE, que é o Bluetooth de baixa energia. Bom, passando então de cabos, agora falamos de todos os cabos, as conexões sem fio, os principais conectores. Agora vamos falar de equipamentos de vídeo, né? Que é o equipamento mais básico que tem para a gente exibir imagens, conteúdos digitais. Então aqui a gente colocou telas, porque elas têm todas aquelas características que nós vimos lá no módulo anterior, resolução, tamanho, como que mede, né? Aqui a gente só citou a tecnologia de reprodução das imagens. Então o LCD, que é um monitor de cristal líquido, uma tela de cristal líquido, de LED, que é mais comum hoje em dia, de plasma, que era muito usado antigamente para TVs muito grandes, OLED, que é uma tecnologia de TV curva, usado nessas TVs curvas que estão saindo atualmente, AMOLED é uma tecnologia mobile, e LCD transparente, aqui está uma imagem do LCD transparente, é como se fosse um vidro inteligente. Ele ora atua como vidro, ficando transparente, e ora opaco, mas podendo exibir em ambas situações conteúdo na tela. Então nós vamos falar dele também na aula 8, aqui só estamos citando, porque ele é um equipamento de tela, de vídeo, né? E apesar de no exemplo a gente ter citado que a gente liga o notebook ou um computador na TV para transmitir sinal, vamos imaginar só uma TV. Só ela parada ali. Eu consigo rodar um conteúdo, um vídeo direto nela sem precisar do computador, do notebook? Nas TVs inteligentes eu consigo. O que é uma TV inteligente? É uma TV que você consegue ali, através da porta USB, plugar uma pendrive com o vídeo que você está lá, a TV consegue reconhecer aquele conteúdo e tocar. E também tem um outro dispositivo que a gente acredita que vai ser muito usado no futuro, que é esse daqui, ó, que é o Google Chromecast, né? O Chromecast, ele pluga HDMI, então ele fica numa entrada HDMI na TV e ele ainda tem um conector USB aqui para energizar ele. E ele permite você espelhar teu celular na TV, ele permite que você rode conteúdos de outra forma. Então você acaba deixando uma TV aí que eventualmente não tem a funcionalidade de ser uma TV inteligente, você acaba deixando ela inteligente com todas essas funcionalidades. Então aqui é só um adendo aí sobre telas, que às vezes é possível rodar numa tela só um conteúdo diretamente, sem precisar do computador. Agora, voltando para o exemplo lá, do computador mandando sinal para o vídeo. Vamos imaginar que a gente precise
transmitir para uma tela de 200 polegadas, para várias pessoas assistirem. Então aí você vai ter o recurso, a TV você não vai achar uma TV de 200 polegadas, equivale a 4 metros de largura por 3 metros de altura. Então aí nós temos outras opções. Quais são? Video wall, que é uma parede de telas, então você pode ter várias telas que formam uma imagem única, mas você configura ela, por exemplo, aqui 3 telas, aqui 4 telas, aqui 9 telas. Então você faz arranjos retangulares conectando uma tela na outra e no final a última tela é conectada no computador ou num processador de imagens e ele exibe uma tela única. Então um computador só envia sinal aí para todo o video wall, por isso é uma imagem única. Temos também a questão de borda, né? A borda às vezes pode ser bem fininha, que é conhecido como Video Wall Infinity, ou a borda pode ser um pouquinho maior. As bordas pequenas mesmo são 1 milímetro, por exemplo. Painel de LED, daí já é esse equipamento aqui, que você tem os módulos ou painéis, que você vai conectando lado a lado, forma telas retangulares, como essa aqui do outdoor, e você tem uma novidade uma característica que elas também possuem versão outdoor. O que quer dizer isso? Elas podem ficar expostas, como ali na imagem, a vento, chuva, podem tomar vento e chuva à vontade que não estragam. Se você tiver um equipamento indoor, isso não pode acontecer. Você tomando chuva estraga o equipamento, que é o caso, por exemplo, do video wall. É difícil achar um video wall outdoor ou o mesmo projetor, né? Você trabalha normalmente com cenografia para proteger esse equipamento. E daí, além do painel, o painel de LED tem uma característica que ele é muito bom para quando você tem distância. Então o brilho dele é muito forte. Se você usar ele muito de perto, ele não fica legal para ver. Só que mesmo em dias claros, com muita luminosidade, com muito sol, você consegue ter uma imagem bem nítida no painel de LED. E por último temos o projetor, que além também o projetor ele tem uma característica que ele vai abrir a largura de tela conforme a distância dele para a superfície projetada. Então você tem diferentes lentes que mudam esse aspecto. Então tem uma lente lá que a cada 1 metro vai abrir 1 metro de largura. E você modificando a lente, você muda essa proporção. E além da lente, nós colocamos aqui orientação, projetor para trabalhar de frente ou de trás, como uma retroprojeção, ou até inclinado para baixo mesmo. Tem algumas situações que nós vamos ver que tem essa característica, e nem todos os projetores fazem isso, ou o projetor pode ficar normal, aí, deitado, né, na horizontal. E nós podemos ter estaqueamento de projetores também. O que é isso? Como você tem 2 projetores, lado a lado, um embaixo do outro, ou lado a lado, mandando projeção para a mesma superfície. Então imagine que você pegue 2 projetores, que a potência do projetor é medida em ancilumens. Então vamos imaginar 2 projetores de 10.000 ancilumens, mandando projeção para a mesma superfície. É como se o local iluminado recebesse 20.000 lumens de projeção. Fazendo uma conta aproximada por cima, só para explicar o que é o estaqueamento. E o estaqueamento também pode ser feito de fábrica, onde já vem no projetor e no menu, no controle ali do projetor, você tem acesso ao menu e opção de estaqueamento, ou você pode fazer isso via software, softwares como Watchout, Vioso, Blend e vários outros, e nós vamos citar alguns aqui na seção de extras da aula. E os projetores também podem ter... então só fechando aqui, vamos imaginar uma situação só para fixar. Você quer exibir o conteúdo aí de um jogo ou de um filme ao ar livre, na rua. Qual equipamento desses você usaria? Painel de LED é o mais apropriado, porque ele gera mais brilho, ele traz mais nitidez para essa situação de ser em rua, principalmente de dia, à noite não tem tanta influência. Agora vamos imaginar que você está num foyer de hotel, você quer colocar ali propagandas do teu cliente, vídeos do teu cliente. O que você faria? Nesse caso, se não tiver muito espaço físico, é melhor o video wall, porque o painel de LED de muito próximo, ali muito perto das pessoas, vai incomodar elas e não vai gerar uma nitidez. Então, dependendo da situação, cada um aqui citado é mais ou menos apropriado. E aqui falando um pouquinho mais dos projetores, os projetores, eles têm muito uso profissional para 2 visualizações aqui que nós vamos citar. A primeira é mapping. Mapping é a projeção mapeada, ou videomapping, onde você envolve projeção, todo um local, uma arquitetura ou um objeto real, um objeto cenográfico. Você enche ele de projeção e você mapeia certinho a geometria do objeto para você mandar um conteúdo animado lá. Então aqui é uma imagem, aqui é um prédio de verdade e com projeção, aí usando vários projetores, né, fazendo o que o pessoal chama de blend de projetores, configurando um lado a lado,
ou embaixo, em cima, eles cobrem toda a estrutura com projeção e depois fazem esses efeitos aqui tudo digital, mapeado de uma forma onde a criatividade dos projetos pode entrar muito aí na parte técnica também. Então nós citamos aqui vários links também na seção de extras, que são belos exemplos ali visuais do que é possível fazer com mapping que usa um equipamento de vídeo que é o projetor. E os últimos aqui, holografia e display holográfico, tem a ver quando o projetor é usado para refletir o conteúdo no ar. É mais nesse sinônimo. Vamos falar mais disso na aula 8. Aqui é importante só falar que os projetores geram tanto projeções mapeadas, que é o mapping, quanto projeções holográficas, que nós vamos ver. Bom, agora falando um pouquinho de áudio, quando nós falamos de áudio, é importante entender o conceito de canais de áudio, né? A gente falou lá do smartphone mandando sinal de áudio para um fone de ouvido, né? Então, quando a gente envia um sinal de áudio, a gente tem esse sinal dividido em canais. Quando é um canal só, é conhecido como monofônico ou mono. E daí, por exemplo, você tem um fone de ouvido com dois fones, esquerdo e direito, duas caixas acústicas, né? Ou duas caixinhas normais de computador. Você mandou um sinal mono, o mesmo som vai sair na caixa esquerda e na caixa direita. Você está mandando um canal só. Se você mandar dois canais, que equivale ao modo estéreo, a um sinal estéreo, normalmente dividido em esquerda e direita, cada som vai para uma caixa e ele fica mais próximo do padrão que a gente está acostumado a ouvir, do padrão real, que é quando você ouve você tem noção de profundidade, da onde que está vindo aquele som, noção de direção, de direção do som. E aqui nós mostramos um exemplo que é aquele formato canal som 5.1, 7.1, o que significa isso? O número de caixas acústicas do sistema sonoro. Então 5.1, nós temos a caixa traseira esquerda, traseira direita, a caixa acústica, frontal esquerda, frontal direita, caixa central e o subwoofer, que é uma caixa especial, uma caixa acústica especial para o sinal grave. Então imagine que a gente tem um sistema 5.1 e a gente está mandando via computador ou via aqui DVD um sinal estéreo. Vai sair estéreo das caixas. Não vai sair 5.1. É como nós discutimos no módulo anterior, da resolução versus a TV. Resolução do vídeo versus resolução da TV. É o mesmo conceito. Então, para nós termos um som 5.1 funcionando, nós temos que mandar um sinal de áudio 5.1. Um sinal dividido em 6 canais. 5 canais das caixas, mais o canal do subwoofer. Então, dependendo do número de pessoas que vai assistir aquele telão, aquela transmissão do exemplo que falamos, você vai dimensionar quantas caixas de som você quer, qual a potência da tua caixa de som, é medida em potência, a intensidade do som e os canais de áudio. E aqui um outro recurso, não muito comum, mas bem poderoso, é o som direcional, que nós temos um exemplo onde a pessoa tem uma exposição de arte, ela para na frente, e quando ela para na frente, esse espectro aqui é do áudio, como se ela ouvisse uma explicação daquela obra quando ela para na frente dela. E ela saindo desse espectro, ela deixa de ouvir. Então isso normalmente é feito com caixas acústicas, com cúpulas de acrílico ou com som holossônico, que é uma novidade aí, nós deixamos o link também na seção de extras, que o conceito é esse, você está ouvindo aqui o som, você dá 2 passos para o lado, você para de ouvir o som. Na verdade você ouve um pouquinho menor, né? Você não para assim completamente, pelo menos a tecnologia ainda não chegou nesse ponto. Mas é um som diferente então desse som que a gente está acostumado. E temos também como equipamento de áudio, equipamento de entrada, como o microfone. Você pode ter um microfone USB, aquele microfone de mesa, microfone integrado que já vem junto com o celular ou que vem junto com o mobile, microfone lapela, que é esse que eu estou usando aqui, que ele grava externamente o áudio, né? De forma separada o áudio do vídeo. E daí nós entramos na parte final de equipamentos de processamento. Quando falamos de equipamentos de processamento, nós temos aqueles grandes, como os mainframes, os supercomputadores, e nós temos também o servidor. O servidor é um computador montado de forma exclusiva para fornecer recurso, algum tipo de recurso, para os computadores ligados a ele, né? No nosso caso aqui, dos nossos cursos, nós vamos falar de equipamentos de processamento, principalmente do computador, notebook e smartphone, porque é nele que nós vamos rodar os aplicativos e os softwares que vamos fazer durante o curso. Então, esses são os nossos principais equipamentos de processamento. Só que nós temos outros tipos de equipamento também, equipamentos de rede, modems, roteadores, access point, são equipamentos que gerenciam
processam o sinal de rede, né? Então você pode montar uma rede lá com fio, sem fio, com configuração mais básica ou mais avançada, como o exemplo do hotel que nós citamos. E também temos circuitos eletrônicos com microcontroladores, como Arduino, Rabbit, PIC, onde você consegue carregar a programação dentro desse microcontrolador. Então acaba sendo um equipamento de processamento também. Aqui na imagem é um Raspberry Pi, que é considerado praticamente um computador, mas é um exemplo também de um circuito onde você consegue carregar programação, conectar ele com outros equipamentos e fazer o que você quer fazer funcionar via processamento aí de dados em tempo real carregando a programação. Então, na aula de hoje, nós vimos os principais cabos, né? Cabo de áudio, cabo de vídeo, cabo USB, transmissão de dados, os conectores, o macho, fêmea, tipo A, tipo B, tipo C, conexões como sem fio, wireless, conexão de rede sem fio, Bluetooth. Vimos também equipamentos de vídeo e de áudio, né? Telas, projetores, painel de LED, video wall, o projetor para a parte de profissionalmente, mapping e holografia, e equipamentos de processamento nós acabamos de ver. Essa foi uma aula fácil, né? O selo dessa aula é fácil. Ela tem algumas observações só. A primeira observação é que quando nós falamos lá de mapping e de som direcional, não são coisas tão comuns. Então tem bastante link na seção de extras, dá para entender bem o que é pelos links. E tem também a parte de holografia e LCD transparente, que nós citamos aqui, não explicamos, vamos explicar um pouquinho na frente, na aula 8, que também são recursos um pouco mais sofisticados. Mas tirando essas duas observações, é uma aula aí de fácil absorção. E na próxima aula vamos falar dos recursos tecnológicos intermediários, aqueles que mexem com interação. Espero que vocês tenham gostado da aula, principalmente que tenham entendido tudo. No final da aula, então, tem aqueles dois botões, ok, entendi e não entendi. Se não entendeu, deixe suas dúvidas lá. Obrigado pela participação, pela companhia e hoje eu fico por aqui.